Olá, amados irmãos, graça e paz. Eu quero dar continuidade à nossa aula da Escola Bíblica Dominical, que é a lição 15, né? Que estamos falando, ou melhor, vendo sobre a segunda vinda de Cristo, né? E nós já vimos o versículo-chave, né, da lição, que está em Apocalipse capítulo 19, verso 11, que diz: Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel, Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Então, nós já vimos essa parte introdutória, vimos, né, os eventos preparatórios para o reino, né, que falou sobre a destruição da besta, o falso profeta, assim que Jesus volta no final da grande tribulação, né, Satanás é preso, ocorre também o fim da primeira ressurreição, lembrando que o início da primeira ressurreição ocorrerá por conta do arrebatamento. Então, quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, ok? Nós vimos isso também, é o fim da primeira ressurreição, o julgamento de Israel e das nações, a ceia das bodas do Cordeiro e a Nova Jerusalém. Eu quero ver aqui com os irmãos, dando continuidade, em outros eventos que ocorrerão no final da tribulação. Tem bastante coisa, irmãos. Nós não vamos conseguir ver tudo, porque tem muitos textos, muitas coisas, então não vai dar tempo. Levaria muito tempo, tá ok? Mas os principais aqui que ocorrerão no finalzinho ali do período da tribulação de 7 anos, vai ocorrer uma grande guerra, uma guerra mundial, lá no Vale do Armagedon, onde o Anticristo vai reunir todos os povos para pelejarem contra Jerusalém. Tá? Isso está lá em Apocalipse 16, de 13 a 14. Eu quero ler aqui para os irmãos. Diz assim: Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Tá? Então aqui nós vemos, né, o Anticristo reunindo todos os exércitos para uma grande guerra mundial. Ok? Uma outra coisa que ocorrerá é que, neste momento, irmãos, os judeus estarão em grande aperto, ou seja, estarão cercados, né, por todos esses inimigos querendo destruí-los. E nesse momento é que os judeus eles vão reconhecer a Jesus Cristo e clamar por socorro a Jesus Cristo. Então, nós vemos que Jesus ele vai atender esse clamor dos judeus e aí Jesus volta nesta hora para guerrear contra estes inimigos do povo judeu, ok? Isso está lá em Zacarias capítulo 12, de 9 a 14, e diz assim: Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimom, no vale de Megido. A terra pranteará cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte, a família dos Simeítas à parte, e suas mulheres à parte, todas as mais famílias, cada família à parte, e suas mulheres à parte.
Então nós vemos este outro acontecimento, né? Ok? Diz também, nós vemos que Jesus pisará sobre o Monte das Oliveiras. Aqui ainda em Zacarias capítulo 14, de 3 a 4, diz assim: naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Tá? Aqui nós vamos entender por que haverá esse grande vale que separará de um lado para o outro. Tá? Então Jesus pisará sobre o Monte das Oliveiras. Aqui nós vemos também que nessa vinda de Jesus, a igreja já virá junto com Jesus. Então nós estaremos voltando com Jesus. Olha só o verso 5 de Zacarias, capítulo 14. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Ok? E virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Ou seja, a igreja. E também em Judas 14:15. Diz assim: quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo, depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores profetizaram contra ele. Tá? Então aqui também fala, né, que virá com as suas santas miríades. Ok? Então a igreja virá junto com Jesus. E aqui Jesus ele entra pela porta dourada. Né? Se nós olharmos em Ezequiel 43, de 1 a 7, quando Jesus voltar, né, logo no final da grande tribulação, do período de 7 anos, Ezequiel de 1 a 7 diz: então o homem me levou à porta que olha para o Oriente, e eis que do caminho do Oriente vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que tive junto ao rio Quebar. E me prostrei rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente. O Espírito me levantou e me levou até o átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Então ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo, e o homem se pôs de pé junto a mim. E o Senhor me disse: filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis com as suas prostituições, e com o cadáver dos seus reis nos seus monumentos. Ok? Então, e aqui no Ezequiel 44, de 1 a 3. Então o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. Disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou
por ela, por isso permanecerá fechada. Quanto ao príncipe, ele se assentará ali, por ser príncipe, para comer o pão diante do Senhor. Pelo vestíbulo da porta entrará, e por aí mesmo sairá. Então, irmãos, aqui, essa porta dourada, aqui nós já vimos, essa aqui é a porta dourada, tá? Que ela está lá na cidade de Jerusalém. Essa porta dourada, Jesus ele entrou por ela quando ele estava aqui na Terra, né? Na sua primeira vinda. Porém, ocorreram alguns eventos que ela foi fechada, né? Houve um tempo da história que um rei, né, chamado Saladino, ele invadiu, né, Jerusalém e, e ele, lendo, sabendo essas profecias de que Jesus entraria por essa porta, o que ele fez? Ele fechou essa porta de Jerusalém com as mesmas pedras das muralhas. Então, essa porta ela está fechada até hoje, né? Se cumprindo aqui o que nós acabamos de ler aqui em Ezequiel 44, verso 2. Disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela. Por isso permanecerá fechada. Então ela vai permanecer fechada até esse tempo final da grande tribulação, quando Jesus voltar. Só Jesus que vai poder abrir essa porta novamente e entrar por ela, na sua vinda com a igreja. E também não só isso, irmãos. Uma outra coisa, no período mais para frente, alguns muçulmanos também que guerrearam, né, e tomaram conta de Jerusalém, eles sabendo que Jesus seria rei e sumo sacerdote, e que o sumo sacerdote, né, conforme está em Números, eu não tenho aqui a referência agora, mas podemos estar vendo, né, também posteriormente, que o sacerdote não pode pisar em cadáver ou tocar em cadáver, porque senão ele seria contaminado, então não poderia exercer a função de sacerdote. E por isso também eles tiveram uma outra ideia, né, que resolveram construir um cemitério em frente a esta porta dourada, né? Então eles pensaram, bom, tendo um cemitério aqui, Jesus não vai poder entrar, passar por esta parte, né? Então ele vai ser contaminado. E aí os irmãos, né, até hoje tem esse cemitério aqui, os irmãos podem ver melhor, né, um cemitério bem em frente a essa entrada da Porta Dourada. Mas o que vai acontecer, amados irmãos, quando Jesus voltar, é o que nós lemos lá em Zacarias, que o monte ele vai se fender com a vinda de Jesus. Então, Jesus vai passar pelo meio de um vale e ele não vai tocar nesses cadáveres. Então, nenhum plano de Deus pode ser frustrado, amados irmãos. Nós vemos que tudo Deus já tem planejado, né? E isso é maravilhoso, porque é o homem sempre tentando impedir, né, os planos de Deus, mas jamais vai conseguir. E essa porta, por conta desse terremoto que vai ocorrer também, essa porta vai ser aberta também com a vinda de Jesus. Uma questão também interessante que fala, ela é a porta dourada, né? Considerada a porta dourada, porque logo no amanhecer, quando bate os raios solares, ela brilha como se fosse ouro. Então é por isso que é chamada porta dourada. Ok, amados irmãos? Então era esta aula aqui que eu queria deixar com os irmãos, ok? E depois nós vamos tentar concluir na próxima semana esta lição 15 sobre a segunda vinda de Jesus, ok? Deus abençoe os amados irmãos, espero que
ter esclarecido um pouco melhor sobre essa lição e até breve.